Bom dia, professor. Dessa vez nós vamos apresentar sobre a Mesopotâmia e o Egito. Então, como não vai ter uma ordem pré-definida, eu vou falar o nome de cada um e o que essa pessoa vai falar. Lendas mesopotâmicas com Ítalo, lendas egípcias com Samuel, arquitetura mesopotâmica comigo, arquitetura egípcia com Aquiles. Se ele entregar hoje, se ele não aparecer, pode tirar do grupo. Esculturas cerâmicas com Felipe e pinturas com Marci. Então, eu começarei com a arquitetura mesopotâmica. A arquitetura mesopotâmica compreende o período que vai da pré-história até o século XIX, não, até o século 6 a.C., na região atual do Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, o que deu origem ao nome Mesopotâmia, entre rios. Os sumérios da épocas mais remotas utilizavam as matérias como o junco e a argila para suas construções, que não resistiam ao tempo. Por volta do ano 5000 a.C., passa-se a utilizar tijolos e com isso desaparecem as esculturas de madeira. Porém, no plano construtivo permanece a influência do junco, como nas aberturas das fachadas. Algumas casas têm pás de pedra, como o Hassuna. Escavações revelaram na primitiva Erido, um templo de planta regular dividido por paredes, onde havia um nicho para uma imagem e um altar para oferendas. Esse templo é precursor das construções religiosas da planta retangular, construídas nos anos seguintes, por volta de 3000 a.C. Os templos passam a ser implantados em altas plataformas. Utiliza-se então o tijolo cozido em forma típica da arquitetura templária mesopotâmica, algumas vezes com plantas circulares, como o zigurat de Nimrud, a famosa Torre de Babel citada na Bíblia, em Babilônia. Outros exemplos são os zigurates de Aquarfi, o deus da lua Nana, em Ur. A intenção do projeto era servir como base para que os padres pudessem descer para a terra. Quase sempre o zigurate era implantado dentro de um espaço murado, juntamente com outros templos, também de tijolos. Possui uma planta simples, um santuário rodeado de câmaras raramente continha um pátio interno, como o templo de Ishar-Kitium, em Ixali. Sua ornamentação era feita das paredes e nos muros com frisos e baixo relevo, cujos temas eram religiosos ou de animais. Por volta do ano de 1600 a.C., os cacetas invadiram o reino babilônico, assim como elemitas por volta de 1500 a.C. Ambos vindo do oeste, esses povos adaptam-se à antiga cultura e passam a reproduzi-la. Então a capital, Hatsur, era protegida por muralhas de 4 quilômetros, com altas torres e portões emoldrados por esfinges esculpidas. Nesse período as paredes do templo são decoradas com afrescos e as cascas tinham seus aposentos voltados para um pátio central, para receber iluminação. O mais importante período assírio dá-se por volta do ano 1000 a.C. Os templos voltaram a ser construídos como na época sumerina, agora com portais imensos, ladeados por enormes animais alados. Os palácios de dimensões absurdas chegaram a ter 200 quartos como pátios internos, um grande templo e outros menores, além de outras residências, como a do rei Sargon II em Khozabash, assim como o Sennacherib, que construiu seu palácio em Mirud, Ashurbanipal e em Nineve. A partir de 612 a.C., os babilônicos conquistam uma hegemonia e se dedicam a reconstruir sua antiga capital, destruída pelo assírio Sennacherib. A reconstrução inclui o período governado por Nabucodonosor II, construtor de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. O fim do reinado babilônico coincide com o fim do período mesopotâmico. A reconstrução da antiga capital suméria de Ur, entre os anos 556 e 539, onde reconstrói-se inclusive seu zigurate, é o último feito dos babilônios. Bom dia, eu fiquei com a parte de arte e relevo da cultura egípcia. Eu vou começar a ler isso aí. Dentro da história da arte, é possível considerar que a arte produzida até os dias atuais é fruto de ensinamentos e influências de produções artísticas que foram passadas de geração em geração. Nessa perspectiva, é possível dizer que somos todos alunos dos gregos, e os gregos, por sua vez, foram alunos dos egípcios. Por esse motivo, a importância da arte egípcia para as manifestações artísticas que viriam depois deles. A arte egípcia estava inteiramente ligada à religião, sobretudo com a vida após a morte. Os túmulos dos grandes faraós, geralmente pirâmides, eram solenemente ornamentados com desenhos, pinturas, esculturas, além de baixo e alto relevo. Todo esse cuidado servia para ajudar a alma a sobreviver após a existência terrena. Assim, as imagens encontradas nas tumbas egípcias estavam ligadas com a ideia de propiciar à alma ajudantes que o orientassem ou o encaminhassem a outra vida. No entanto, esse rico acervo de imagem divide conosco um retrato do cotidiano dos antigos egípcios. Era importante para essa civilização retratar o máximo possível
preocupando-se mais com a integralidade das cenas do que com a beleza. Não tinham, portanto, o objetivo de representar a natureza tal como ela. Não tinham, portanto, o objetivo de representar a natureza tal como era. Em vista disso, criaram um estilo de desenho muito singular, de modo que tudo que precisassem representar na cena aparecesse com clareza e objetividade. Assim, os desenhos egípcios de pinturas de figura humana eram representados com cabeça lateral, tronco frontal, pernas e pés laterais. A cabeça é vista e desenhada mais facilmente de lado, por isso eles a faziam neste ângulo. Já os olhos são mais facilmente executados de frente, assim como o tronco humano, pois se observam como os braços se ligam ao corpo. Tudo tinha que ser representado do ângulo mais característico. É isso. Obrigado. Bem, agora eu vou falar sobre as esculturas e cerâmicas mesopotâmicas. As esculturas mesopotâmicas eram fundamentalmente decorativas, pois sua finalidade era decorar os espaços arquitetônicos. Os escultores, eles precisavam representar em suas esculturas desenhos do corpo humano, de animais, de seres mitológicos ou deuses. Esculturas. As esculturas mesopotâmicas tiveram um notável desenvolvimento na Pérsia, pois eles começaram a utilizar tijolos esmaltados. Já avançada na era dos Agameneditas, continuou a desenvolver-se na dinastia Sassanida. Bem, agora eu vou falar sobre as esculturas e cerâmicas egípcias. Bem, as esculturas do Egito Antigo eram demarcadas antigamente, sobretudo pelas esculturas de grandes dimensões associadas à arquitetura, pelo relevo descritivo, pelo busto e pela estatuaria de pequenas dimensões, onde dominam não só as representações de deuses e faraós, como também animais. Cerâmica. A cerâmica por vezes foi coberta por esmalte no Egito, particularmente esmalte azul. Bem, e a cerâmica também ela era usada nos túmulos para representar os órgãos que foram removidos no embalsamento. Ou criar pequenos cones com legendas do falecido, entendeu? Dia a todos. Eu vou falar sobre a mitologia mesopotâmica. Eu vou falar principalmente da epopeia de Gilgamesh, porque o tempo é curto. Bom, Gilgamesh era o rei de Uruk. Ele era um semideus, filho de um mortal, o Lugalbanda, com uma deusa, a Ninsuna. E esse semideus, ele era grande, bonito e forte, como todo semideus. Só que ele tinha um defeito. Ele era impiedoso. Ele recrutava jovens para o exército. Ele pegava a mulher dos noivos num casamento. E ele era muito mau, ele era um mau rei. Então o povo de Uruk decidiu reclamar isso com os deuses. Bom, depois de ter feito essa reclamação, os deuses decidiram o que, né? Eles iam criar um novo ser tão forte quanto o Gilgamesh, porque ele era de uma força incompreensível, e iam criar um novo ser tão forte como ele, um outro semideus. Bom, esse semideus foi criado, o nome dele é Enkidu, e ele foi posto no meio da floresta. Ele digamos que não sabe de muita coisa, ele é como se fosse um homem primata mesmo. Só que ele passou um tempo na floresta junto com os animais, junto com os caçadores, ajudava os caçadores. E ali ele foi se familiarizando. Ele ganhou muita fama porque ele surgiu do nada no meio da floresta e ele era um homem muito grande, muito forte. Então ele ganhou uma certa fama na cidade de Uruk até. O Gilgamesh ficou sabendo dele, mas não deu muita importância. Certo dia o Gilgamesh decidiu
ir para um casamento justamente para ficar com a esposa do noivo de novo. E o Enkidu ficou sabendo disso e foi até o casamento. Ele para deter o Gilgamesh. Chegando lá na entrada, o Gilgamesh estava entrando. Ele decidiu colocar o pé na frente do Gilgamesh para ele não entrar lá dentro. E disse que ele simplesmente não ia entrar lá dentro. O Gilgamesh disse: então a gente vai ter que brigar, porque eu quero entrar. Então acabou que o Enkidu e o Gilgamesh travaram uma batalha cruel, entenderam? E embora o Enkidu seja tão forte contra como, né, o Gilgamesh ainda era mais forte que ele. Um pouco mais forte que ele. Então acabou que o Gilgamesh deu um soco nele e caiu na porrada, entendeu? Acabou a luta. O Enkidu, né, reconheceu que o Gilgamesh realmente era muito forte. Só que o Gilgamesh também não desmereceu o Enkidu, até porque ele tinha aguentado porrada do Gilgamesh. E somente os mais fortes aguentam. Então eles acabaram virando melhores amigos. Até porque, um tempo atrás, o Gilgamesh tinha tido 2 sonhos. O primeiro sonho é que ele tinha um meteoro caindo em Uruk. E ele estava tentando segurar esse meteoro para ele não cair em Uruk. E ele acabou quase não conseguindo segurar esse meteoro. Só ele conseguiu. A mãe já disse o significado desse sonho. Tá chegando o irmão de arma para você. Um cara muito forte para você lutar com ele. Ao lado dele. E o outro sonho é que ele estava caminhando pelas ruas de Uruk e ele achou um machado grandão e poderosíssimo e afiadíssimo. E o outro sonho é que ele estava andando pelas ruas de Uruk e ele achou um machado grande, afiadíssimo, poderosíssimo e saiu cortando tudo que tinha pela frente. E a mãe disse que esse sonho é que tinha chegado um irmão de armas para ele. Eles viraram melhores amigos. E com isso eles partiram para viver grandes aventuras. Um dia, o Enkidu descobriu que ele era mortal, que o tempo de vida dele ali não era infinito. E os dois disseram, então, a gente tem que colocar o nosso nome na história, já que a gente vai morrer de qualquer jeito mesmo. Vai envelhecer e vai morrer. Então o que é que eles decidiram? Eles decidiram que eles iam enfrentar um monstro que protege as árvores de cedra, a floresta de cedra. O Bamba. E o Bamba era um monstro enorme, um demônio, considerado um demônio enorme e praticamente invencível. O Gilgamesh estava teimando para lutarem contra o Bamba, só que o Enkidu não queria, ele não queria morrer tão cedo. Acabou que o Gilgamesh convenceu ele, eles foram para essa luta. Chegando lá, como essa besta, né, esse demônio, ele tinha um ouvido muito apurado, a floresta era muito grande, ele podia ouvir o som de uma árvore caindo a milhas e milhas de distância, que ele ia correndo até essa árvore para pegar quem derrubou ela. Chegando lá, eles pegaram um machado, derrubaram a árvore, a besta foi correndo atrás deles. Acabou que eles conseguiram derrotar a besta, depois de muita batalha, eles conseguiram derrotar, e a deusa da fertilidade, a Insta, ela acabou reconhecendo isso. O Gilgamesh derrotou a besta e queria casar com ele. Ele, por sua vez, não queria casar com a deusa da fertilidade. Eu acho que ele nem queria casar mesmo. Então, acabou que, por ele recusar o pedido de casamento dela, ela ficou muito enfurecida e ela queria acabar com a raça do Gilgamesh. Então, o que é que ela pediu pro pai dela autorização para pegar o touro celestial. O touro celestial era uma figura ainda mais forte que o Bamba. Ela acabou pegando esse touro celestial, levou para matar o Gilgamesh, e acabou que o touro celestial foi derrotado mais uma vez. Cortou o pescoço do touro celestial. E então, como esse touro foi derrotado, a esta pessoa: bom, não tem como derrotar ele de uma forma simples, ele parece ser indestrutível, então eu vou tirar o que ele tanto ama. Então ela decidiu colocar uma maldição no Enkidu, que era o melhor amigo dele, e essa maldição fazia com que ele tivesse uma doença terrível. Então a Ista jogou essa maldição, né, jogou uma maldição no Enkidu, ele acabou adoecendo, uma doença extremamente mortal. Então o Gilgamesh ficou extremamente triste com a morte do amigo, obviamente, e não queria enterrar o corpo dele. E um tempo depois, ele viu
que aconteceu com o amigo dele e disse: não quero que isso aconteça comigo, que eu também sou mortal, eu também posso morrer assim. Então ele foi procurar um cara que era o único humano imortal do mundo inteiro, o Tina Pichin. Ele foi atrás desse cara, andou milhas e milhas atrás desse cara, porque ele ficava de uma montanha, no vale de uma montanha. Ele foi até lá, falou com os guardiões dessa montanha, que eram homens escorpião, atravessou o vale extremamente mortal, chegou no Tina Pichin e perguntou para ele qual era o segredo da imortalidade dele. E o segredo era nada mais nada menos que ele era o escolhido dos deuses para sobreviver ao dilúvio. E sobreviveu, se tornou imortal, né, por conta justamente porque os deuses escolheram isso para ele. Só que ele disse para o Gilgamesh que tinha uma planta que fazia rejuvenescer quem comesse ela. Então ele foi logo atrás dessa planta, porque ele pensou: não, quando eu tiver velhinho eu vou comer essa planta, os meus amigos vão comer essa planta, os sábios que tem lá no meu reino vão comer essa planta. Então ele pegou essa planta e foi voltando pro reino. Nessa volta, ele estava tão cansado e com tanto sono que ele começou a pescar. E uma cobra subiu no pé dele e foi subindo, chegou até a mão dele e arrancou a planta da mão dele, comendo a planta, deu uma dentada na planta. E assim, imediatamente a cobra começou a trocar de pele, porque a cobra estava rejuvenescendo. Ele ficou triste, o Gilgamesh, porque não podia recuperar, não tinha outra planta daquela. Voltou para o Imortal e disse: e o Imortal disse a história pro Imortal. E o Imortal falou para ele: olha, eu lamento muito pelo que aconteceu com você, mas eu quero te dar um conselho. Volte para o seu povo e seja feliz. Faça o seu povo feliz e viva feliz. Porque os deuses criaram os humanos justamente para isso. Para eles morrerem, para eles sucumbirem mesmo, até a morte. E esse é o destino de todos os humanos. Cumprir seu papel na Terra e descansar. Então volta pro teu povo e vive feliz. Faça o seu povo feliz. Feliz. E é esse o conselho que eu te dou. Então, Gilgamesh volta pro seu povo e assim vive feliz. Bom, essa é uma história do grande herói Gilgamesh. Foi relatada na biblioteca mais antiga que se tem conhecimento. E é a epopeia de Gilgamesh, um herói mesopotâmico. Eu vou falar aqui sobre mitologia egípcia. Eu vou falar sobre o Livro dos Mortos primeiro. O Livro dos Mortos, ele era uma coletânea de feitiços, lendas e orações que os egípcios colocavam junto da múmia, da pessoa, que era para ela enfrentar os perigos do além de forma melhor. Nesses livros, nessas coletâneas de livros, que era o Livro dos Mortos, eles foram e contaram muitas lendas dos antigos egípcios e como eles consideravam que era a vida pós-morte deles. Vamos falar um pouquinho dessas lendas. Vou primeiro falar da lenda de Osíris, que era o rei do mundo dos mortos para os egípcios. Seguinte, Osíris, ele era o faraó do Egito, só que ele foi morto pelo seu irmão, que queria usurpar o trono, e depois disso o irmão dele cortou o corpo dele em pedaços e espalhou por toda a terra do Egito. Após isso, seu filho, de Osíris, e sua mulher foram e recolheram todas as partes do corpo e juntaram em um só lugar. Depois disso, a mulher dele, junto com a irmã, foram e fizeram uma magia para fazer Osíris voltar à vida. Após isso, Osíris se tornou o rei do mundo dos mortos e se tornou o Deus Supremo de lá. Agora eu vou falar sobre outra coisa que acontecia, que era como é que os egípcios consideravam que uma pessoa ia enfrentar e ia ser pesada para ver se podia ou não ter uma vida pós-morte. Todos os egípcios, independente de classe ou qualquer coisa, iam ter seu coração pesado por conta de suas faltas e dos pecados que ela tinha cometido na vida. Anubis, então, iria levar você até uma balança, que ia ter de um lado
Os egípcios eles tinham a vida social deles muito movimentada em torno dos deuses, porque eles eram politeístas. Eles acreditavam que havia muitos deuses e cada um deles tinha uma função no mundo. Cada um deles fazia alguma coisa no mundo acontecer. Também era comum os egípcios eles prestarem oferendas e essas coisas aos deuses deles, coisa que na maioria das religiões modernas, das grandes religiões modernas, não são mais feitas. Eu vou falar um pouco sobre como é que os egípcios eles iam para o mundo dos mortos, como é que o coração deles era pesado para saber se eles iam ter outra vida. Bom, a pessoa era levada por Anubis até uma balança, onde ia ter de um lado a pena da deusa Maat, símbolo da justiça, e do outro lado ia colocar o seu coração. O coração ia falar as faltas, e se você fosse achado em falta, você ia ser comido por uma deusa crocodilo, que ia acabar com você, basicamente, e você nunca mais ia ter outra vida. Se você não fosse achado em falta, você ia para junto de Osíris no paraíso. Bom, os egípcios eles usavam um método estranho de burlar essa coisa do coração. Eles pegavam e colocavam no lugar do coração esse caravela de pedra, porque pedra não fala, então não ia dizer as faltas, e você não ia ser achado em falta e você ia para lá mesmo que tivesse cometido tudo que é tipo de bagaceira durante a sua vida. Agora eu vou falar também de outra lenda egípcia, que é a lenda da barca de Ra. Ra, quando ele terminava o dia aqui, ele ia passar outras 12 horas no submundo e ele ia lutar contra a serpente maligna que não podia ser adorada sob nenhuma circunstância no Egito, Apopis. Todos os deuses iam se juntar junto com ele e iam enfrentar essa serpente durante 12 horas. Se eles vencessem, o sol ia renascer no outro dia. Se eles perdessem, ia ficar lá parado até a próxima vez que eles conseguissem ganhar de novo da serpente. Bom dia, meu nome é Aquiles e hoje a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura egípcia. Bom, a arquitetura egípcia ela tem várias características marcantes, já que o Egito era uma grande civilização e que marcou muito com a sua arquitetura. Começando, eu vou falar um pouco sobre as colunas que eles utilizavam, que é uma coisa bem interessante, é que eles se inspiravam normalmente em coisas do cotidiano deles, como por exemplo a coluna palmiforme, ela é inspirada numa palmeira branca, a papiriforme, ela é inspirada nas flores de papiro. E essa papiriforme ela tinha uma variação, que era campaniforme, que é quando as umbrellas estavam abertas. Além disso, ela tem o fuste fasciculado igualmente. Como é que eu posso explicar? Basicamente, os feixes da coluna eles eram feitos de uma forma igual, basicamente. E lotiforme, quando essa coluna ela representava um ramo de lótus e o fuste ele reproduzia vários caulos atados por um laço. Essas são algumas colunas, a gente não conhece muito, mas vamos para a parte que é mais famosa, realmente, que são os templos. Os templos egípcios eles são muito conhecidos até hoje, basicamente, são as pirâmides, esfinges, e é um negócio muito complexo e até hoje é um dos grandes mistérios da humanidade, porque as pirâmides elas eram formadas por blocos gigantescos e muito pesados. E não tinha cimento, eles utilizavam alguma coisa, era só um encaixe. Mas era um encaixe tão perfeito que chovia, fazia um monte de outras coisas. E mesmo assim não destruía aqueles templos. O encaixe era tão perfeito que não se conseguiria passar uma folha de papel A4 entre um e outro. Então a gente vê que mesmo naquela época os egípcios já tinham uma arquitetura bem avançada e muito, muito bonita. Os olhos que construíram as pirâmides, só isso que eu tenho pra dizer, foram os olhos.